Olá, eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um programa Diálogos. E você que está em casa está convidado a fazer parte aqui da minha roda de bate-papo. Hoje eu trouxe a Carla Mello, que é enfermeira oncológica e professora universitária, né, Carla? A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é essa área oncológica, né? E a importância da sua área. É fundamental a enfermagem na oncologia, como também em outras partes da saúde, para deixar o pessoal de casa atento a qualquer modificação que venha a acontecer. Ótimo. Então fica comigo porque o programa de hoje já está no ar. Os dados são alarmantes. Só no ano passado, mais de 500 mil novos casos de câncer foram descobertos aí entre homens e mulheres. Os dados são do INCA. Receber um diagnóstico desta doença não é mais uma sentença de morte. Tratamentos avançados estão aí sendo satisfatórios para muitas melhorias e até cura de alguns casos nessa área de oncologia. Mas antes de procurar um bom especialista no tratamento do câncer, é bom saber que também os enfermeiros fazem uma grande diferença no tratamento e no acolhimento dos familiares durante todo esse processo. Por isso que eu convidei a Carla Mello, que é enfermeira e da área oncológica, né, Carla? Exatamente. E além disso, você é professora universitária, então Sim. você também ensina outros enfermeiros a poderem se desenvolverem na área e terem essa parte de empatia, humanismo que a gente estava falando nos bastidores, porque eu imagino que quando a gente recebe um familiar ou o próprio doente recebe um diagnóstico oncológico, é uma situação super delicada, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, é de extrema importância o papel do enfermeiro, né, nesse cuidado, desde o momento do diagnóstico até a reabilitação desse paciente, tá? E realmente, em sala de aula, eu ensino não só a ser um profissional, a parte técnica prática, mas também a ser um bom ser humano, que isso é muito importante. A humanização eu acho que é prioritária, né? Exatamente, é prioridade. E o enfermeiro, o papel do enfermeiro, desde o início do diagnóstico, não é fácil, né? Porque existem pacientes que se negam à doença, tudo vai depender de como aquele paciente vai receber, né, a notícia, como a família também vai receber a notícia, como eles vão reagir a todo o processo de tratamento, se eles realmente vão querer tratar, né? Entendo. Então, o enfermeiro ele precisa dar esse apoio emocional, ele precisa ter o conhecimento suficiente da doença, né, para poder dar o apoio efetivo, para poder tratar da melhor forma, juntamente à equipe multiprofissional, aos médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Para que o tratamento seja mais eficaz, né? Para que o tratamento seja mais eficaz, exatamente. Aí, Carla, a gente estava conversando nos bastidores e eu entendi que se interessou por essa área oncológica porque você teve um caso na família, na verdade, 2 casos. Você pode contar pra gente? Sim, posso. Quando eu era criança, o meu pai desenvolveu um linfoma, né? Tentou tratamento, mas infelizmente veio a óbito. E recentemente eu tive um caso, ano passado, que foi do meu sobrinho, apenas 5 aninhos, né? Porque ninguém está livre, qualquer idade pode ter câncer. E você descobriu porque você viu um gângliozinho debaixo do braço dele? Eu que reconheci um gânglio aumentado e desde esse dia foi tudo muito rápido, né? Diagnóstico, tratamento e deu tudo certo. Hoje em dia ele está em fase de manutenção. Graças a e isso Deus. serve para alertar os pais, né? E alertar a todos que tem cura, né? Que dá tudo certo. Se você fizer o tratamento, principalmente descobrindo no início, que a descoberta no início é essencial para o tratamento ser bem sucedido. Agora eu queria falar um pouquinho dos tumores cerebrais, Carla. E porque muitos eles são assintomáticos, né? Que vocês falam? Assintomáticos, Assintomáticos que não tem nenhum porque sintoma. não tem sintomas. Em que momento o familiar ele deve ficar atento, alerta, principalmente nos idosos, para perceber que, olha, alguma coisa está de errado, não é só um esquecimento, pode ser um Alzheimer, pode ser um AVC, pode ser um tumor cerebral. Quais são as dicas que você dá para quem está em casa? Assim, existem vários tipos de tumores cerebrais, né? Alguns com crescimento mais lento, outros com crescimento mais avançado, né? Mais rápido e geralmente com comportamento também mais agressivo. E aí o paciente ele vai acabar tendo sintomas mais graves, né? Uma cefaleia muito mais forte, pode até chegar a convulsionar.
Ou então, outras sintomáticas, náuseas, vômitos, né? Que isso daí já é sintoma de pressão, hipertensão intracraniana. Então, tem alguma coisa lá dentro que não está funcionando direito. Perda de equilíbrio, hemiparesia, né? Que é uma perda da função, é uma fraqueza muscular, na verdade. Ou então, a hemiplegia, que é uma paralisação de um lado do corpo, que é muito parecido também com sintomas de AVC, né? Então, assim, o paciente ele precisa procurar a unidade mais próxima para a emergência. E assim fazer uma tomografia rápida. Exatamente. E assim vai ser referenciado para uma unidade maior. Aqui em Fortaleza nós temos o HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza, que é onde faz realmente o tratamento efetivo para esses tipos de casos, de tumores do sistema nervoso central, tumores cerebrais. Mas, diante de qualquer sintomatologia, você deve procurar o local mais próximo para alguma emergência, certo? Agora, a gente estava falando desses tumores cerebrais porque eles existem vários graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, mas eu estava lendo que hoje em dia alguns estudos estão avançados aí, inclusive numa vacina, né? Que é uma novidade aí para tentar curar esses tumores cerebrais. Existe o que seria a causa das pessoas que se manifestam com essa doença direto no cérebro? Porque tem que explicar para quem está em casa que existem os tumores cerebrais que ocasionam por conta de uma metástase de câncer que está em outros órgãos, né? Mas também do câncer direto no cérebro, que a gente chama de câncer primário. Qual que é a diferença? Na realidade, como eu disse, existem vários tipos de tumores no sistema nervoso central, né? Tumores cerebrais. Alguns podem ser benignos, outros podem ser malignos, certo? E aí cada um vai ter sua individualidade de tratamento. Hoje não existe como evitar esse tumor, né? Na literatura não diz como evitar com fatores de riscos, como em outros cânceres ou em outros casos, porque não existe um fator de risco específico. Existem talvez doenças hereditárias que sejam mais predispostas, né? Como uma neurofibromatose, uma esclerose, né? Pode acabar desenvolvendo, mas isso é feito o acompanhamento em pacientes mais jovens, né, por um neurologista. Não se sabe as causas, então? Não se sabe as causas, né? Não se sabe. Desses tumores Hoje em dia cerebrais. eles fazem até pesquisas genéticas, né, estudando o gene para saber o que é que determina o tumor cerebral tal, porém ainda não chegaram, ainda não é uma realidade nossa, né, uma terapia genética. Hoje em dia, além da radioterapia, existem também os tratamentos de quimioterapia. E para os vários segmentos aí da doença, existe a quimioterapia que ela é injetável e a quimioterapia também através de um comprimido, né? Tratamento oral. O tratamento oral. Qual que é a diferença de um para o outro? Cada paciente ele vai ter uma indicação específica feita pelo médico, né, para tratamento. Ou vai fazer uma quimioterapia por injetáveis, por drogas injetáveis, ou tratamento oral com drogas orais, ou radioterapia. Agora sim, hoje em dia, o que eles mais indicam realmente, tudo vai depender do tamanho do tumor, da localização do tumor também, né? Porque alguns tumores, eles não podem passar por processo cirúrgico, por estarem muito profundos, né? E aí comprometer realmente a vida do paciente. Outros tumores, eles podem ser tratados de forma conservadora, né? O tratamento conservador que fala, que são apenas tratamentos que não é cirúrgico, que pode fazer tratamentos clínicos, radioterapia, né? quimioterapia, para Tratamentos diminuir clínicos, esse tumor. exatamente. Ou então, realmente, tratamento cirúrgico. E logo após, você fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para poder combater qualquer resquício que fique de alguma célula ali cancerígena. E até para que esse tumor não retorne, E né? até para que esse tumor não retorne. Carla, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas a gente volta a falar no próximo bloco, tá bom? Tudo bem. Combinado. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Voltamos a falar aqui com a doutora Carla Mello, que é enfermeira oncológica e também é professora universitária nessa área, né, doutora? Porque além da enfermagem, tem algumas cadeiras, né, que são especialidades. Aí você estava me dizendo que a oncologia não tem agora, mas que é de extrema importância uma cadeira nessa área, né, na Exatamente, faculdade. porque a gente sabe que o câncer, ele é uma doença do passado, presente e futuro, né? E é importante, desde a época acadêmica, esses alunos estarem cientes e terem conhecimento acerca da doença, acerca da patologia. E realmente hoje nós vemos essa cadeira como opcional e não dentro da grade mesmo da enfermagem, o que eu acho
de grande relevância. Carla, a gente sabe a importância da enfermagem nesse tratamento multidisciplinar dentro da medicina, né? Mas eu queria entender de que forma vocês tratam pacientes oncológicos, mas em fase paliativa. Bom, é um pouco mais... Quais são os cuidados, né? É um pouco mais complicado a gente falar de cuidados paliativos, porque as pessoas acham que pacientes paliativos não têm mais possibilidade de tratamento. Tem. Possibilidade de tratamento tem, talvez não mais para cura, né? Não existe possibilidade de tratamento para cura, mas melhora na qualidade de vida, de alegria do paciente, melhora na dor. O que a gente puder fazer até o final da vida daquele paciente para proporcionar uma melhoria, a gente faz. A gente precisa dessa assistência, assim como o paciente que está descobrindo um diagnóstico agora. A gente precisa tratar com a mesma responsabilidade e com a mesma competência. Quais são as dicas que você daria para profissionais da área que estejam começando agora ou já estejam na área, para ter essa melhor empatia com o paciente, né? Para que não seja uma coisa tão técnica, tão formal, tão ríspida, mas que se transforme mais em empatia, em amor, em dedicação? O que eu digo não existe fórmula, né, secreta. O segredo é realmente você ter um bom coração. E amar a profissão, né? E amar a profissão. E entender que ninguém está livre. Amanhã pode ser algum dos seus, ou amanhã pode ser você. Então, você precisa realmente ser um profissional humanizado. Olhar o outro com um olhar de amor, né? Olhar o outro de forma holística, como um todo. O que o outro está precisando de mim naquele momento. Ele não está precisando somente do profissional, ele está precisando do ser humano, né? Que olhe para a doença dele e olhe além da doença dele. Porque já é difícil. Você estar dentro de uma cama de hospital é muito difícil. É difícil até para nós profissionais estarmos o tempo inteiro dentro de um hospital. Avalie para alguém que está tratando a doença e está esperando uma cura, né? Então, quanto mais essa pessoa estiver sendo bem acolhida por bons profissionais, especialmente a enfermagem que está no cuidado direto com esses pacientes, melhor ela vai se sentir. Pode ter certeza que o tratamento ele vai ser mais eficaz. Adorei te conhecer, muito obrigada pela sua vinda aqui para a gente falar um pouquinho dessa importância da área da enfermagem, principalmente da enfermagem oncológica, né, que são realmente os pacientes que precisam de um pouquinho mais de cuidado. E eu tenho certeza que quem está em casa deve ter ou tido curiosidade, ou ter participado de uma forma ou que tem um paciente, ou esteja passando também pelo problema, então a gente conseguiu passar alguma informação para o telespectador. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas, né? Principalmente nessa área da saúde, que o povo tanto precisa, e tanto precisa também adquirir esses conhecimentos e ficarem atentos à sua saúde, e também aos novos profissionais da saúde, que eles saibam ser competentes na área e amar a profissão deles, né? Obrigada, Carla. O programa Diálogos termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fica ligadinho aí na programação da TV Cidade. A todos um excelente final de semana. A gente se vê. Tchau, tchau.